Olá, gente, tudo bom com vocês? Aqui quem fala é o professor Margleison. Hoje nós vamos continuar com nossas aulas de História. Nós vamos iniciar o capítulo 4 do livro de vocês, capítulo que fala sobre o Renascimento e o Humanismo. Esse capítulo a gente vai dividir ele em duas aulas, hoje e na próxima semana. Então, a gente vai começar primeiro entendendo o que foi o Renascimento, o que foi o Humanismo, quais as suas características. E na segunda aula a gente vai conhecer um pouco mais sobre os artistas e como eram as obras do Renascimento. Então a gente vai entender que esse movimento está mais voltado para o lado artístico, movimento artístico, cultural. A gente tem aqui nessa primeira imagem algumas obras que foram feitas durante esse período do Renascimento. E a gente vai entender que essas obras que foram pintadas, as esculturas, elas tinham muita diferença com o que até então era feito. Então a gente vai entender isso um pouco mais para frente. Então a gente vai começar entendendo o que foi o Renascimento. O Renascimento, gente, ele foi um movimento artístico e cultural que pretendia fazer renascer a cultura greco-romana. Esse movimento ele aconteceu no final da Idade Média e início da Idade Moderna. Então as pessoas que organizaram esse movimento, eles acreditavam que o período da Idade Média teria sido um período de atraso. Como eles mesmos chamavam, tem mais aqui embaixo, seria um período conhecido como a Idade das Trevas. Então, para eles, o período da Idade Média, que foi aproximadamente 1000 anos, seria um período em que o tempo praticamente parou. Não tinha nada de importante, não aconteceu nada de importante, por exemplo, na arte, na cultura. Nada de interessante teria acontecido. Eles diziam que apenas era uma influência da Igreja Católica, foi um período altamente influenciado pela Igreja Católica. Eles criticavam muito esse período e queriam romper com essas ideias que prevaleceram durante o período da Idade Média. Então, alguns fatores estavam acontecendo para que esse movimento acabasse se desenvolvendo. A gente até estudou no outro vídeo, no outro capítulo que a gente já tinha estudado. As transformações que estavam acontecendo na Europa, que favoreceram o fim da Idade Média e também favoreceram o surgimento do Renascimento. Então, por exemplo, a gente tem no final da Idade Média um crescimento populacional. Após as crises de peste negra e de fome, a população da Europa começou a crescer, então se desenvolveu muito. O crescimento das atividades econômicas. Com a fase final do feudalismo, principalmente após as cruzadas, as trocas comerciais começaram a acontecer. No início do feudalismo, vocês estudaram que as pessoas ficavam basicamente trancadas, protegidas nos castelos, evitando sair. E aí, lá no finalzinho da Idade Média, as trocas comerciais começaram a acontecer novamente. Então, favorecia a troca de ideias, de pensamento entre uma região e outra. Ressurgimento das cidades com o final do feudalismo, outro fator. E a criação das universidades que a gente estudou na última aula. Rompe, de certa forma, o domínio que a Igreja Católica tinha sobre o ensino. Criam-se as universidades, locais de conhecimento. E aí essas ideias começaram a se desenvolver. O Renascimento ele é um movimento que ele vai ter origem na Península Itálica. Lá na Itália, a Itália é considerado o berço do Renascimento. É onde a gente vai ter os principais artistas, os principais fatores que vão favorecer esse desenvolvimento do Renascimento na Itália, que a gente vai estudar um pouquinho mais para frente lá no próximo vídeo que a gente vai ter. Então, assim, o que favoreceu o surgimento do Renascimento na Itália? Entre os fatores que prevaleceram estavam, por exemplo, que a Itália preservava os elementos clássicos antigos. O Renascimento ele queria fazer renascer a cultura greco-romana. E a Itália foi o berço da civilização romana. Roma é a capital da Itália. Então lá estava preservado os monumentos que relembravam essa cultura. Então era um local básico para onde eles queriam voltar, vamos dizer assim, no tempo. E estava preservado os monumentos, os prédios. Era uma região onde estavam muitos intelectuais bizantinos que tinham fugido para a região da Itália após a cidade de Constantinopla ter sido atacada pelos muçulmanos. Então, muitos dos pensadores, das pessoas mais inteligentes da época, moravam na Itália.
que eles tinham saído de Constantinopla, que era uma cidade importante que tinha na época, e eles foram para a Itália para se proteger. Então era um local onde tinha, vamos dizer, muita gente inteligente, muitos pensadores, muitos artistas estavam juntos ao mesmo tempo, e eles se organizaram para fazer esse movimento. Então o movimento renascentista, ele vai ter algumas características que vão diferenciar da época anterior. No período da Idade Média, a gente até falou no último vídeo, a cultura, principalmente, ela era muito influenciada pela Igreja Católica. Então, tudo se baseava no que a Igreja Católica dizia. Por exemplo, as pinturas eram somente pinturas de santos relacionadas à Igreja. Na ciência, não poderia fazer uma cirurgia, por exemplo, você cortar o corpo era considerado pecado. Então, tudo era influenciado pelo que a Igreja Católica dizia. E aí o Renascimento, ele vai adquirir algumas características que vai diferenciar do pensamento medieval, principalmente do pensamento da Igreja Católica. Então, as características são esses aqui que estão destacados em vermelho. Primeira característica, a arte renascentista, o pensamento renascentista, ele vai adquirir o humanismo. É uma forma terrena, concreta de pensar a ciência, a moral e a religião. Não apenas influenciado pelo pensamento da fé religiosa. Por exemplo, aquele velho conhecimento popular que muitas vezes os pais falam para a criança o seguinte: aconteceu um trovão. Muitas vezes dizem assim para a criança, ó, tá vendo aí? Foi Deus que está zangado. Esse pensamento é o que prevalecia na Idade Média. Deus está zangado. Os humanistas e os renascentistas passaram a tentar descobrir o que realmente causava o trovão. Então, eles vão estudar pela ciência, pela razão, e não apenas pela fé. Segundo pontinho, o antropocentrismo. Antropocentrismo quer dizer que o homem passa a ser visto como o centro do universo. O homem ele passa a ser o principal, onde tudo gira em torno do ser humano. Até então, durante a Idade Média, estabelecia-se o teocentrismo, Deus no centro de tudo, baseado nos ensinamentos bíblicos. Então, por exemplo, Deus criou tudo, criou a Terra, criou o universo, então Deus está no centro de tudo. Com o pensamento antropocêntrico, ficou mais ou menos o seguinte: Deus criou o homem, que é a principal criação de Deus, então esse ser é o mais importante. Não mais importante do que Deus, mas tudo vai girar em torno da figura do ser humano nesse período. Então o homem passa a ser o centro, e não apenas os ensinamentos religiosos. O individualismo, a valorização da capacidade de criação e espírito de competição. A capacidade de pensar, de criar, de ter a capacidade de fazer uma coisa diferente. Até então, valorizava-se apenas seguir a ordem, não pensar por conta própria. Então, por exemplo, a igreja dizia para você fazer alguma coisa, você ia lá e fazia. Dizia que não podia, você não questionava. Você não tinha a capacidade de criar, de questionar, de competir, de ser o melhor, querer ser o melhor. O outro, racionalismo, sobreposição da ciência sobre a fé. Entender as coisas pelo lado da ciência e não apenas porque a igreja falava. Então você teria mais que comprovar, experimentar para ver se está certo, para seguir determinada coisa. E não apenas porque a igreja dizia, ó, trovão é Deus zangado. Não, você quer entender por que o trovão realmente existe a partir da ciência. Naturalismo, preocupação em retratar fielmente os homens e os animais nas artes. Detalhe anatômico, por exemplo. Durante a arte medieval, não aparecia a figura do homem nem dos animais, da natureza. Era só a figura de santo, como eu falei. Com a arte renascentista, a figura humana vai ser muito valorizada. O corpo humano vai ser muito valorizado. Os animais também vão aparecer. Teoria heliocêntrica, que a gente vai estudar mais para o finalzinho mais detalhado. O Sol passa a ser visto como o centro do universo. Vocês estudam lá na geografia. Até então acreditava-se que era a Terra, que era o centro, e os demais planetas e o Sol giravam em torno do planeta Terra. Aí descobriram que era o contrário. Só que isso aqui para a igreja era considerado pecado. A igreja católica não aceitava.
como Deus criou a Terra, criou tudo, mas criou a Terra e o homem como seres principais, o ser principal, a Terra só poderia ser o centro, a igreja não aceitava. Quem dissesse que o Sol era o centro, poderia ser condenado, inclusive, a ser morto na fogueira. Eles perseguiam e matavam na fogueira. A gente vai estudar isso mais para frente. O hedonismo, a valorização dos prazeres do corpo e do espírito. E o último, a valorização da cultura greco-romana, valorizar o que os gregos e romanos fizeram, as esculturas, a mitologia grega, a mitologia romana passa a ser valorizada, volta a ser representada nas artes. Isso vai ser muito importante. Dentro do Renascimento vai se destacar o humanismo. O humanismo ele acabou se tornando um movimento intelectual que propunha estudar os autores, as pessoas que escreveram livros clássicos, considerados clássicos, principalmente gregos e romanos. A partir do estudo desses livros, desses autores, eles diziam que seria capaz de construir um novo conhecimento do homem e do mundo. Somente estudando o que esses autores gregos e romanos tinham falado, é que eles iriam propor esse novo conhecimento. E eles criticavam muito a cultura da Igreja Católica, a cultura e a influência que a Igreja Católica teve durante esse período. Um dos grandes fatores que ajudou a espalhar as ideias do Renascimento, fazer com que o Renascimento se espalhasse da Itália para os outros países que a gente vai estudar no próximo vídeo, é que mais ou menos nesse período também que estava acontecendo, ocorreu uma grande descoberta muito importante, que ajudou com que as ideias se espalhassem. Um alemão chamado Johannes Gutenberg, ele inventou o que a gente conhece hoje como a imprensa. Até então, gente, qualquer livro que você precisasse reproduzir, você tinha que copiar ele à mão, escrever. Imaginem vocês, por exemplo, uma cópia da Bíblia. Tinha que ser escrita toda à mão. Olha o tempo que iria demorar para escrever 100 cópias de uma Bíblia. 100 cópias para vender. Demoraria muito. Então os livros eles só eram para os ricos. E dificilmente você encontrava livros. O Gutenberg ele criou um sistema para reproduzir os livros, as folhas. Ele criou uma máquina de tipos móveis, caracteres móveis. Ele pegava uma placa, aonde ele ia colocando letra por letra, formando as palavras e as frases. Depois ele pegava essa prensa que ele formava e ele fazia como se fosse uma espécie de carimbo, uma xerox. Só que aquilo ali demorava, imagine vocês, para escrever a palavra. Mas depois que ele escrevia toda a página, ele podia ir lá e carimbar 1000 vezes a mesma página. Ele poderia escrever 1000 livros, que seria mais rápido. Então isso ajudou a divulgar os livros da época, a divulgar as ideias. As primeiras coisas que o Gutenberg vai imprimir vão ser as Bíblias. Ficou famoso o que é chamado de Bíblia de Gutenberg. São livros, alguns que existem até hoje, que são muito raros, e por ter sido o primeiro objeto feito pela imprensa, por esse tipo de móveis, eles são vendidos por milhões de reais, de dólares, até hoje em dia. São muito difíceis de encontrar. Então a imprensa de Gutenberg, que é inventada por Gutenberg, ele acabou sendo muito importante para a difusão dessas ideias, que acabaram se espalhando e vão chegar a outros países e a outros intelectuais, que é isso a gente vai estudar no próximo vídeo. Então no próximo vídeo a gente vai ter os artistas do Renascimento, a arte renascentista, e a gente vai ver um pouco das imagens para facilitar o nosso entendimento. Então nessa aula de hoje era só isso, espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida que vocês tenham ficado sobre esse assunto, podem entrar em contato, que eu estou à disposição de vocês. E fiquem bem, até mais. Tchau, tchau para vocês.